Marina, sumiu agora. Bom, boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui através do canal do Cultura e Eventos. Gostaria de saudar os nossos participantes do evento de hoje. Cumprimento, em primeiro lugar, o nosso expositor, o palestrante, Dr. Sérgio Antônio Ferreira Victor, agradecendo muito a sua presença, a sua disponibilidade em estar conosco nesse evento, que será tão importante para os nossos acadêmicos e também para os nossos colegas que irão ter acesso a esse conteúdo, que com certeza será um conteúdo muito valioso para todos nós, e nós da comissão agradecemos muito a sua participação nesse evento, professor. Vou passar a palavra para a doutora Thaís Caldas, que é a nossa coordenadora da Coordenadoria de Novas Áreas da Advocacia, que irá fazer a apresentação do nosso palestrante, doutor Sérgio. Obrigada, Thaís. Obrigada, Adriana. Bom, apresentar aqui o Dr. Sérgio Antônio Ferreira Victor. Ele é pós-doutor em Teoria do Direito. Até, Dr. Sérgio, se o senhor quiser me corrigir, pela Goethe Universität em Frankfurt, é assim que fala? Goethe, Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unicelb, pós-graduado em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, AIDP, e autor das obras Presidencialismo de Coalizão e Diálogo Institucional e Controle de Constitucionalidade, debate entre STF e Congresso Nacional. Doutor, as palavras, caso queira começar. Tá bom. Bem, muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi formulado pela professora Adriana, que é minha orientanda também de mestrado. Eu agradeço muito a oportunidade. Quero agradecer também as palavras e o convite da professora e doutora Thaís Caldas e agradecer, sobretudo, a audiência para que a gente possa, nessa tarde de segunda-feira, de quarentena, entender um pouquinho do que seja o presidencialismo de coalizão. Eu queria começar mencionando, que eu até falava aqui antes com a professora Thaís e a professora Adriana, que eu não sei bem qual é o grau, o nível de conhecimento do tema que a nossa audiência tem, né? Que o pessoal que está ouvindo tem. Então, portanto, eu não quero nem ser profundo demais, o que eu também acho que não conseguiria fazê-lo, tampouco quero ser raso, né, superficial demais. Eu quero, então, dar uma explicada geral no assunto, para que depois a gente consiga esclarecer alguns pontos que me parecem necessários. A primeira coisa, quando a gente fala de um tema como presidencialismo de coalizão, vamos esquecer a segunda parte da expressão coalizão e pensar primeiro no presidencialismo. Se a gente está falando do presidencialismo, a gente está falando de um sistema de governo. Há vários sistemas de governo, o presidencialismo, o parlamentarismo, o que se convencionou chamar de semipresidencialismo, com várias adaptações entre esses três grandes eixos, né? Parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo, eles comportam variadas adaptações mundo afora. Tanto é que o nosso presidencialismo ganhou esse adjetivo, presidencialismo de coalizão, porque, sem dúvida, há outros presidencialismos, como, por exemplo, o norte-americano, que não pode ser chamado de presidencialismo de coalizão. Depois a gente explica isso um pouco melhor. Mas quando a gente fala, então, de sistema de governo, a gente também está falando, de forma anterior, em sistema de separação de poderes. Por quê? Porque o que conforma os sistemas de governo são alguns fatores, alguns elementos. E o primeiro deles é a separação de poderes. Tanto é assim que, se a gente verificar na literatura clássica sobre o sistema de governo, a gente vai ver que muitos autores clássicos vão dizer, olha, no parlamentarismo o que há é um sistema em que a separação de poderes cede, ou seja, dá espaço, cede espaço à governabilidade. Portanto, há uma espécie de conjunção no parlamentarismo
a uma espécie de conjunção ou de acoplamento do poder executivo com o poder legislativo. Depois eu explico isso. Vamos guardar essas informações. No presidencialismo clássico, como é, por exemplo, dos Estados Unidos da América, modelo tradicional de presidencialismo, o que vai haver é uma estrita separação de poderes, tal qual aquela que nos foi tão classicamente, tão elegantemente informada por Montesquieu no Espírito das Leis, no célebre capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis. Lá, Montesquieu dá uma conformação clássica à separação dos poderes, uma conformação teórica insuperável da separação dos poderes, em que há realmente uma separação estanque entre os poderes. O presidencialismo norte-americano talvez tenha sido o primeiro, vamos dizer de outra forma, os americanos, os Estados Unidos da América, talvez tenham sido o primeiro país a adotar de uma forma pedagógica, didática, a separação de poderes clássica que está presente lá no texto do Montesquieu, com algumas adaptações. Nunca é possível fazer as coisas sem adaptações à cultura local de cada país e às instituições e características próprias de cada país. Então, com as acomodações necessárias, os americanos foram os primeiros a adotar uma separação de poderes clássica após a obra de Montesquieu, que é de 1748. A Constituição americana, que está em vigor até hoje, é de 1787. Então, veio cerca de 40 anos depois da primeira publicação do Espírito das Leis. E é declaradamente inspirada em Montesquieu. Boa parte da Constituição americana é declaradamente inspirada em Montesquieu. Bem, eles então fizeram lá o presidencialismo deles. Nesse momento, na virada lá do século XVIII para o século XIX, o que acontecia era o início de uma parlamentarização do modelo da monarquia inglesa. Então, o sistema de governo inglês começava a sofrer uma alteração muito relevante, que era para sair de um governo, digamos, em que a gente tinha uma monarquia e, portanto, um poder executivo unicameral, ou seja, unipessoal, em que o rei mandava no poder executivo, para a criação de uma espécie de poder executivo bipartido, em que havia o rei de um lado e, por outro lado, um chefe de governo, que os ingleses convencionaram chamar de primeiro-ministro. Então, assim, caros alunos e ouvintes, né, que parece que há professores também, caros ouvintes, assim como existe na maior parte dos países um legislativo bicameral, com uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa, que na Inglaterra é chamada de Câmara dos Lordes e Casa dos Comuns, aqui é Senado e Câmara dos Deputados, assim como então há duas casas no parlamento, pode ser que haja duas estruturas diferentes no Poder Executivo. É uma cisão. Quem veio explicar isso muito bem foi um filósofo político francês chamado Benjamin Constant, eu ia falar em francês, Benjamin Constant, num texto muito clássico chamado Do Poder Neutro. Quando ele publica esse texto, ele está explicando o que acontecia já na prática do sistema de governo inglês, ou seja, uma parlamentarização do modelo, porque havia o rei, e a expressão em francês do Benjamin Constant é: o rei reina, mas não governa. Portanto, o rei se torna um chefe de Estado com competências reduzidas e, para alguns, vamos dizer, figurativas. Por isso que alguém, quando querem dizer jocosamente, né, que a rainha, que alguém não faz nada, fala e fica lá que nem uma rainha da Inglaterra. Quando querem criticar lá o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro está fazendo muita besteira, é melhor dar um jeito, dar a chave do governo para o Paulo Guedes, né, e deixar o presidente como uma rainha da Inglaterra. Ou seja, um chefe de Estado, mas que tem pouca ou nenhuma influência sobre o trato diário do governo, ou seja, que não lida com o governo. Quem faria isso na Inglaterra é o primeiro-ministro. Então, Benjamin Constant fala, é preciso cindir, nesse texto chamado do poder neutro, é preciso cindir a chefia do Estado, que permanece com a monarquia, e Constant falava isso depois da Revolução Francesa, porque ele queria restaurar a monarquia na França. Portanto, restaurar a monarquia ainda que o rei tivesse menos poderes do que costumava ter, do que usualmente tinha. E, portanto, criar um governo que fosse
capitaneado por um sujeito que não fosse o rei, por um sujeito que viesse, ou que proviesse da Câmara dos Deputados, que fosse um representante do povo. Mas quem, digamos assim, entre os deputados, quem deveria ser o chefe do governo ou o primeiro-ministro? Bem, para gerar governabilidade, ou seja, para gerar a possibilidade de o governo ser efetivo, ele dizia, deverá ser o deputado que for o líder da corrente majoritária na Câmara dos Deputados, ou seja, o deputado que for o líder do partido majoritário na Câmara dos Deputados. E assim foi criada a ideia de parlamentarismo, primeiro na prática inglesa, depois numa teorização francesa. Como curiosidade, vale dizer a vocês que um dos primeiros países a adotar a teoria do Benjamin Constant, pelo menos por escrito na Constituição, foi o Brasil, na sua primeira Constituição, a Constituição do Império, de 1824, veio logo depois da publicação do texto do Constant. Se o Constant chamou o poder do rei de poder neutro, nós aqui na nossa Constituição chamamos o poder do rei, né, do imperador, de poder moderador. Né? O poder moderador, segundo a Constituição do Império, era a chave de toda a organização política da nação. Olha que expressão bonita, né? Então, o primeiro reinado no Brasil foi muito complicado, mas o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, que durou 49 anos e meio, então vamos arredondar, durou 50 anos, ele foi bem sucedido, até porque ninguém fica 50 anos no poder se não tiver êxito, se não sai antes, termina antes. Né? Ele foi bem sucedido porque, na prática, durante o século XIX, durante esses 50 anos do segundo reinado, Dom Pedro II conseguiu exercer ou praticar um parlamentarismo monárquico, nos moldes do que faz a Inglaterra até hoje, nos moldes do que faz a Espanha hoje, nos moldes do que faz a Holanda até hoje, nos moldes do que faz a Suécia até hoje, entre tantos outros países. Bem, mas em 1889, no dia 15 de novembro, como todos sabemos, aqui no Brasil, houve um golpe militar, foi chamado de golpe republicano. Instauramos a República. Se a gente já praticava, até porque nós somos colonizados por europeus, por portugueses, ibéricos, que tem uma grande influência da França, mas é ali França, talvez Itália, e aí Espanha e Portugal. Essa é a nossa maior influência. Mas em 1889, no dia 15 de novembro, houve um golpe republicano. Foi deposta a monarquia. Dom Pedro II foi praticamente empurrado para fora do país, fugiu de madrugada para a França, onde morou em Paris até morrer. E nós instalamos no Brasil uma república. Éramos um Estado unitário, monárquico e parlamentarista, digamos assim. Nós instalamos um Estado federal, criamos um Estado federal, mudamos de monarquia para república e de parlamentarismo para presidencialismo. Na prática, para simplificar o entendimento, nós copiamos o modelo norte-americano. Nós que vínhamos, e é inegável, está dentro de nós, de uma tradição ibérica, da Europa continental, adotamos de uma hora para outra todo um modelo de organização dos poderes e de organização do Estado que veio dos Estados Unidos da América. Então, a gente transformou o nosso Estado unitário em Estado federal e transformamos, o que é mais importante para o nosso assunto hoje, a monarquia em república, o parlamentarismo em presidencialismo. Tudo igual nos Estados Unidos da América. Até o Supremo Tribunal de Justiça do Império virou Supremo Tribunal Federal nos moldes americanos, com a competência para controlar a constitucionalidade das leis nos moldes do que foi criado nos Estados Unidos da América. Bem, acontece que os Estados Unidos da América têm uma característica essencial. E se eu falei que para a conformação do sistema de governo a gente começa entendendo a separação dos poderes, a gente tem, então, a partir da República, uma separação dos poderes praticamente igual à americana. O executivo habitado pelo presidente da República, que reúne em sua mesma pessoa, em uma única pessoa, a chefia de Estado e a chefia de governo. E, por que não dizer, também a chefia da administração pública. A gente tem um legislativo bicameral, com Câmara representando o povo e Senado representando os estados da nossa novíssima federação, e temos o Poder Judiciário, com o órgão de cúpula sendo o Supremo Tribunal Federal, nos moldes da Suprema Corte
norte-americana. Então, a separação dos poderes era uma separação dos poderes que imitava ou mimetizava a Constituição americana, criando uma tripartição de poderes clássica lá Montesquieu no Brasil, como fizeram os americanos antes, mais de 100 anos antes. E assim, a primeira variável que informa, que alimenta a conformação do sistema de governo, a gente copiou dos Estados Unidos. Portanto, a gente chamou o nosso sistema de governo, a partir de então, de presidencialista. Acontece que, com o passar dos anos, nós que também adotávamos um sistema eleitoral, e agora vem, o sistema eleitoral é a segunda variável que, junto com a separação de poderes, informa e alimenta o que será um sistema de governo. Com o passar dos anos, nós abandonamos o sistema de voto distrital, é um sistema de eleição majoritária. Depois, se for o caso, a gente pode explicar isso. E passamos a adotar, depois da década de 30, 40, a um sistema eleitoral proporcional para a eleição da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, e também para as Assembleias Legislativas dos Estados e depois Câmara de Vereadores. Então, isso vigora no Brasil até hoje. O que vigora, então, no Brasil até hoje em termos de sistemas eleitorais nesse aspecto da principal casa do parlamento, que é a Casa de Representantes do Povo, a Câmara dos Deputados? Nós temos um sistema eleitoral proporcional de listas abertas. Significa dizer que a gente vota, normalmente, a gente acha que vota num candidato, mas, em verdade, votamos primeiro num partido e depois num candidato dentro daquele partido. Portanto, quando você vota para deputado federal, por exemplo, você vota num candidato cujo número indicativo tem 4 dígitos. Então, você vota, se o candidato for, por exemplo, do PT, você vai votar no 1313, que vem a ser, sei lá, o José Dirceu, aí em São Paulo, candidato a deputado federal por São Paulo. O primeiro 13 é um número que significa ou que representa a legenda, o Partido dos Trabalhadores, 13. O segundo 13 significa o número do José Dirceu, no meu exemplo, o candidato dentro da legenda Partido dos Trabalhadores. Assim como você poderia votar para deputado federal em São Paulo em 45, 45. O primeiro 45 significaria a legenda PSDB, o segundo 45 o nome do candidato, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, candidato a deputado federal pelo PSDB. Usei essa dicotomia para ninguém ficar chateado, porque é uma dicotomia já antiga, né? Porque agora nenhum nem outro parece serem tão relevantes na política. Mas notem, o que acontece então? Acontece que vamos supor que no estado de São Paulo, para que em razão do número de eleitores, para que cada partido consiga uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília, São Paulo é detentor de 70 cadeiras, é preciso que o partido faça 100 mil votos. Então, você votou no Zé Dirceu lá, no 1313, mas esse José Dirceu só fez 60 mil votos. E nenhum candidato do PT fez mais do que 60 mil votos. Acontece que o PT lançou 250 candidatos, e vários deles fizeram 60, 50 mil, 45 mil e tal. Portanto, é a soma dos votos dados à legenda, Partido dos Trabalhadores, que ultrapassou o que a gente chama de quociente eleitoral, são 100 mil votos para que seja feita uma cadeira na Câmara dos Deputados por um partido. E aí, meus caros, o que se dá é que a gente vota num candidato, eu posso ter votado num candidato que teve apenas 10 mil votos, mas aqueles 10 mil votos dele foram somados aos 60 mil do José Dirceu, e com mais 30 mil do Lula, deu 100 mil votos. E quem entra, então, com 100 mil votos? O candidato do PT, que teve mais votos, que foi José Dirceu. Portanto, o meu voto, dado ao Zé das Couves, que teve apenas 10 mil votos, na verdade foi transferido, houve uma transferência do voto do Zé das Couves para o José Dirceu. Sem falar nas coligações eleitorais, que eu não quero complicar. Então, o que acontece no sistema eleitoral proporcional de listas abertas? Primeiro, ele distancia o eleitor do eleito. Por quê? Porque você não sabe verdadeiramente, a gente não sabe com exatidão a quem ou para quem o nosso voto foi contabilizado. Eu votei no Zé das Couves, mas aquele voto ajudou, na verdade, a eleger José Dirceu. E, portanto, além de o eleitor, eu não saber a quem meu voto de fato beneficiou, o eleito, no meu exemplo, José Dirceu, também não sabe bem
qual é a sua, como os americanos chamam, a sua constituency. Ou seja, o eleito também não sabe quem o elegeu, porque ele recebe transferência de votos, portanto, que foram dados a outro candidato. Então, o sistema eleitoral proporcional de listas abertas, que vigora hoje no Brasil, gera um distanciamento entre eleitor e eleito, porque a gente não sabe bem para onde o nosso voto foi. Mas ele tem outra característica, que é mais essencial para o nosso tema. Ele gera uma pulverização, ele gera uma multiplicação do número de partidos políticos. Há um teórico dos partidos políticos e dos sistemas de governo muito relevante, que é um cientista político francês chamado Maurice Duverger. Ele tem um livro, está editado em português, está bem ali, estou vendo ele ali na minha estante, chama Os Partidos Políticos. Nesse livro dos partidos políticos, o Duverger falou que o sistema eleitoral proporcional de listas abertas tende a gerar um sistema de partidos com mais partidos. Ou seja, tende a multiplicar o número de partidos, ao passo que um sistema distrital de votação, que é o que acontece nos Estados Unidos, tende a gerar um bipartidarismo, ou seja, uma polarização entre dois partidos. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele está falando de leis que geram tendências, não são como as leis de Newton da física, né? Porque a gente não está falando de uma ciência dura ou exata, de hard science, a gente está falando de uma ciência humana, como direito e social. Mas essa tendência se verifica sim. Então, os americanos que têm um sistema presidencialista, mas que adotaram o voto distrital desde sempre, fizeram que lá existe até a possibilidade de candidatura avulsa, ou seja, o sujeito ser candidato sem pertencer a qualquer partido, sem estar filiado a qualquer partido político. Ainda assim, o que se verifica na prática é que nenhum partido novo, partido pequeno, tem a menor chance de participar de modo relevante do processo eleitoral e nenhum candidato avulso tem chance também. Portanto, o que vigora nos Estados Unidos é um bipartidarismo. Há o Partido Republicano, que é o partido hoje do presidente Donald Trump, e o Partido Democrata, que é o partido do ex-presidente Obama, né? Barack Hussein Obama. Então, esses dois partidos brigam pelo poder, Partido Republicano e Partido Democrata. Isso fica... se alguns podem reclamar que há uma falta de pluralidade de ideias, etc., por um lado, por outro lado, gera uma clareza muito grande, doutora Thaís, porque o sujeito é republicano ou é democrata. Ele votou em quem ganhou, ele votou em quem perdeu. Ou o partido que ele vota tem maioria, ou o partido que ele vota fez minoria, meramente. Então, ainda que a gente perca nuances representativas, a gente ganha em clareza. O eleitor consegue compreender o embate democrático, porque, ao final das contas, esse embate se dará entre governo e oposição. O que acontece com o nosso presidencialismo, com o sistema eleitoral proporcional de listas abertas? Num país grande, como o Brasil, os Estados Unidos também é muito grande, mas o Brasil é um país muito grande e muito desigual e muito diferente. Agora, diferente para o bom sentido, né? Cada região tem suas características próprias, seu folclore próprio, seu acento, né? Como é que fala em português, né? Agora, seu sotaque próprio, suas tradições, sua culinária, enfim. Cada região do Brasil é bastante diferente. Eu, por exemplo, moro em Brasília, sou de família mineira, dou aula em São Paulo, e, portanto, São Paulo e Minas é um pouco parecido, mas quando eu vou ao Nordeste, vejo a diferença, quando eu vou ao Sul, vejo a diferença e tal. Dou aula em Portugal também, de vez em quando, completamente diferente, aí já é outro país. Mas nota, o Brasil, então, adota esse sistema eleitoral proporcional de listas abertas em conjunto com o sistema presidencialista. E aí vem o cara que, quando verifica isso, ainda durante os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988, um cara chamado Sérgio Henrique Abranches, é um sociólogo, ele vai e escreve um artigo e publica, ainda antes da promulgação da Constituição de 88, chamado Presidencialismo de Coalizão, o dilema institucional brasileiro. Note, antes da Constituição estar pronta. Ele fala, a mistura de presidencialismo com o sistema eleitoral proporcional de lista aberta, com a federação, com as desigualdades regionais, bem, esse caldo de cultura todo que a gente tem no Brasil, vai gerar um sistema ingovernável. Por quê? Porque o presidente vai ter que gerenciar muitos partidos políticos. Aí vem a palavra, ele vai ter que fazer uma coalizão de governo muito ampla. Olha a diferença para o modelo americano. Lá, o presidente é o Donald Trump, do Partido Republicano, e ele governa com o seu partido. Quem não é do Partido Republicano, e, portanto, quem não está com o presidente, está contra o presidente, o Partido Democrata. Há um bipartidarismo claro, o que gera uma dicotomia, uma binariedade que deixa óbvio, ou deixa óbvia a correlação de forças
partidárias e políticas na democracia americana. Aqui no Brasil, não. O que o Abranches faz como um diagnóstico, naquele momento ainda prematuro, que é antes da Constituição de 88, é dizer, olha, o sistema de governo brasileiro, que ele dá o nome, ele alcunha de presidencialismo de coalizão, vai ser um sistema vai ser muito difícil de governar, porque o presidente vai ter que fazer alianças muito diferentes, com partidos que querem coisas diferentes, com partidos que têm mais força em regiões distintas do país. E isso vai gerar o que o Abranches poderia chamar de ingovernabilidade. Ou seja, vai ser difícil governar o Brasil. E aí, logo, o primeiro presidente eleito após a Constituição de 88, que é o presidente Fernando Collor de Mello, cai justamente porque não tem apoio do Congresso, sofre o impeachment. Então, todo mundo fala, bem, esse Sérgio Abranches é um oráculo, eu estou até com o livro dele aqui. Esse é um livro novo, em que ele faz uma releitura do texto inicial presidencialista de coalizão. Está vendo? E o Abranches, então, escreve o que todo acadêmico, todo professor gostaria de escrever. Ele escreve um texto que fixa os termos do debate. Ele dá o nome do sistema de governo brasileiro. A Constituição fala que nós somos presidencialistas. Ele é que dá esse nome, presidencialista de coalizão. E todo mundo que vem, sobretudo os cientistas políticos, que vem estudar o sistema de governo brasileiro a partir de então, estudam a partir do texto do Sérgio Abranches. Ou seja, eu tenho que concordar, eu tenho que discordar do Abranches. Mas o texto dele é a referência do debate. Bem, enquanto a gente estava no governo Collor, que cai por impeachment e assume o presidente Itamar, está tudo muito bem. Parece que o diagnóstico do Abranches estava certo mesmo, é isso mesmo. É difícil governar o Brasil. Tanto é que o primeiro presidente não conseguiu e sofreu impedimento. Mas aí, na sequência, vêm 2 presidentes que exercem 4 mandatos em razão da emenda de reeleição, que é o Fernando Henrique Cardoso, que tem 2 mandatos, portanto fica 8 anos, e depois o Luiz Inácio Lula da Silva, que também tem 2 mandatos, também fica 8 anos. E, inegavelmente, professora Thaís, inegavelmente, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva são presidentes que governaram o país. O professor está dizendo que eles fizeram tudo o que quiseram? Não, não fizeram tudo o que quiseram, graças a Deus, porque a separação dos poderes gera o controle do poder pelo poder, a limitação do poder. Existe o Congresso e existe o Judiciário para limitar as intenções do Poder Executivo. Mas, inegavelmente, tanto os governos Fernando Henrique como os governos Lula foram governos bem-sucedidos. O que significa o governo ser bem-sucedido? Eles, durante a maior parte do tempo, aprovaram aquilo que era a pretensão dos seus governos. Eles detinham maioria, portanto, eles construíram esta coalizão de partidos para governar. E governaram, ou seja, foram eficientes, aprovaram a maior parte das medidas que gostariam de ter aprovado. A taxa de sucesso, portanto, a taxa de aprovação das medidas durante os governos Fernando Henrique e Lula foi acima de 70%, de 75%. Portanto, eles aprovaram a maior parte daquilo que quiseram aprovar. Os cientistas políticos, portanto, a partir dos governos FHC e governo Lula, começam a criticar o texto do Sérgio Abranches, dizendo, olha aí, o Abranches falou que o presidencialismo de coalizão, que é uma invenção brasileira, um presidencialismo com um sistema multipartidário, hoje a gente tem 35 partidos, imagina, a gente nem conhece os nomes, 35 partidos, com 28 representados no Congresso Nacional. Então, vamos arredondar para 30 partidos no Congresso. Imagina o presidente ter que fazer uma coalizão com mais de 15 partidos para ter maioria para governar. O presidente Dilma tinha 18 ou 19 partidos inicialmente em sua coalizão. E os maiores, certamente. Então, é uma coisa muito complicada, partidos muito díspares, partidos que, de fato, não têm ideologia, que estão ali mais para fazer negociações, o que gerou escândalos de corrupção e outras coisas mais. Mas, enfim, os cientistas políticos pegam, no entanto, os mandatos de Fernando Henrique e de Lula e falam, esses caras governaram com taxas de sucesso, portanto, com médias de aprovação das suas propostas legislativas similares aos dos parlamentarismos europeus, aos dos países parlamentaristas ou semi-parlamentaristas europeus, como Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Holanda, Bélgica, etc. Mas o Brasil governou como os governos desses países europeus governam, taxas de sucesso bastante relevantes. Portanto, concluíram esses
pelo menos boa parte dos cientistas políticos brasileiros, alguns aí de São Paulo, como Fernando Limonge, outros do Rio de Janeiro, como a Argelina Figueiredo e Fabiano Santos, enfim, eles concluíram o seguinte: olha, o presidencialismo de coalizão é uma invenção brasileira e funciona, porque os governos foram bem-sucedidos. Queiram vocês ou não, Fernando Henrique e Lula governaram o país do jeito que queriam, aprovaram quase tudo que queriam. Então, eles disseram, funciona. Aí, eu mesmo escrevi um livrinho, tá aqui, eu posso jabá sobre o assunto. Tá bom? Presidencialismo de coalizão, exame do atual sistema de governo brasileiro, em que digo, olha, tá bom, Fernando Henrique e Lula, e eu publiquei, eu acabei de escrever isso aqui logo depois do final do mandato, do segundo mandato do presidente Lula. Acabou em 2010, em 2011 eu acabei de escrever. Tá? Só que só foi publicado em 2015, demorou um pouco. Mas nota, eu falei, tudo bem, nesse embate, Sérgio Abrantes falou, o Brasil vai ficar ingovernável. Os cientistas mais novos, depois de analisarem os números dos governos FHC e Lula, disseram, não, o Brasil é governável, e a prova de que é governável é que Fernando Henrique e Lula governaram com sucesso o Brasil. Aí eu escrevi esse livro dizendo, bem, mas a que custo? O que um presidente precisa manejar? O que ele precisa fazer para governar o Brasil? E isso foi, as minhas conclusões me parece que foram comprovadas, não sei se a gente não pode falar em comprovação em ciência social, mas foram reafirmadas pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso naqueles diários da presidência. Ele tem 4 volumes dos diários da presidência, ele gravava todo dia, no final do dia, o que acontecera durante o dia dele como presidente da República. E o que ele diz é de uma coisa exaustiva. Ele fala isso hoje em dia do presidente Bolsonaro. É exaustivo ser presidente, porque às vezes você está lidando com uma coisa grandiosa, como o Plano Real e tal, e vem um político do PMDB da Paraíba, com todo respeito, mas falando, eu quero trocar o chefe da Polícia Rodoviária de Campina Grande, e não sei, isso que parece uma coisa banal, tão irrelevante no contexto nacional, se torna na política algo relevantíssimo. E se ele não atender aquele pedido, pelo menos se ele não atender o pleito daquele deputado, ele perde o apoio daquele deputado no Congresso Nacional e, portanto, deixa de conseguir aprovar no Congresso Nacional medidas importantes para o Brasil inteiro, ao fim e ao cabo, porque ele deixou de atender um pedido de troca do chefe da Polícia Rodoviária lá no interior da Paraíba. Então, o Fernando diz, é exaustivo governar o Brasil. E nesse casinho que eu contei, que parece banal, está tudo o que eu falo, que é o complexo gerenciamento do presidencialismo de coalizão. As dificuldades regionais, as dificuldades do excesso do número de partidos, as dificuldades e disparidades de pleitos de diversos deputados, e que o presidente tem que lidar com tudo isso para que ele consiga, ao final, aprovar o que é relevante mesmo para o Brasil, segundo sua plataforma de governo. Portanto, o presidencialismo de coalizão ele é muito difícil de ser manejado, de ser gerenciado. É preciso que o sujeito ou entenda o que é o sistema de governo, que me parece o caso do presidente Fernando Henrique Cardoso, como um grande intelectual, sociólogo, como o Sérgio Abrantes, lia sobre isso. O presidente Fernando Henrique Cardoso traduziu o Espírito das Leis do Montesquieu do francês para o português. Então, ele entendia muito bem isso e fazia isso, tanto é que escreve, fazia isso com muito desgosto pessoal, com muito sofrimento pessoal, mas fazia porque era preciso, ele entendia que era preciso. O presidente Lula fazia por instinto, ele entendia instintivamente, não intelectualmente, não por meio de estudo, mas instintivamente ele é um animal político que sabia operar o sistema. Quando a gente chega a uma presidente, como a presidente Dilma, que não tinha nem o conhecimento teórico do modelo, nem tinha esse conhecimento instintivo do sistema de governo brasileiro, essa capacidade de conversar com os políticos que o presidente Lula tinha, o que acontece? A presidente Dilma sofre impeachment também, assim como sofrera antes dela o presidente Fernando Collor de Mello. Entra, então, o seu vice-presidente, Michel Temer, que tentam tirá-lo de todo modo. A Câmara tem que rejeitar a possibilidade de análise de 2 denúncias pelo Supremo Tribunal Federal. E por que ele resiste? Porque ele entende o modelo. Ele é um professor de direito constitucional e é um grande político muito experiente. Então, ele entende o modelo e consegue negociar os votos necessários para permanecer no poder. Agora entra o presidente Jair Bolsonaro, que mal entrou e já está todo mundo falando de impeachment do presidente. Porque me parece que ele, assim como a presidente Dilma,
também não conhece o modelo teoricamente, tampouco tem o talento do presidente Lula para gerenciar o modelo. Sem contar que ele entrou numa plataforma antipresidencialista de coalizão, que, ao fim e ao cabo, depois de tantos escândalos de corrupção, já era apelidado por outros como presidencialismo de cooptação, né? Digamos, como se fosse de compra do apoio parlamentar, que isso, de fato, gerou. O mensalão nada mais foi do que a compra de apoio parlamentar pelo presidente. Bem, então, o nosso presidencialismo de coalizão é um sistema de governo que reúne o presidencialismo com a separação de poderes forte, com um sistema eleitoral proporcional de listas abertas, que gera um quadro partidário muito pulverizado. E o presidente, que é eleito como a grande figura nacional, é o único sujeito eleito nacionalmente, portanto, é muito forte, muito carismático em geral, ele tem que lidar com um Congresso que tem 30 partidos, e conforme diz o presidente Fernando Henrique, cada partido é fraco, mas o Congresso como um todo é forte. Portanto, o presidente da República, que é forte, não tem maioria no Congresso para governar. E ele precisa, depois de eleito, ir à caça, ou à compra, ou à negociação de uma maioria parlamentar para governar. A essa maioria que ele precisa ter para governar é que se dá o nome de coalizão de governo, e daí o nome presidencialismo de coalizão. Há institutos muito típicos do presidencialismo de coalizão no Brasil, que ajudam o presidente a governar. Um deles é o que a gente vai chamar de nacionalização da atuação de cada parlamentar. Como é que se dá isso? E ele talvez esteja conectado com o segundo elemento, que é a possibilidade de liberação ou de execução de emendas parlamentares ao orçamento. É assim, vamos usar o nosso deputado lá de Campina Grande, na Paraíba, novamente. Esse deputado consegue fazer uma emenda à peça legislativa orçamentária brasileira, dizendo assim, o município de tal, do lado de X, do lado de Campina Grande, precisa muito de um hospital, não tem hospital naquele município, a população está muito carente. Então, ele faz uma emenda ao orçamento, falando assim, eu quero destinar 6 milhões de reais para a construção de um hospital lá no município X da Paraíba. Bem, aí ele negocia com o presidente. Negociava com o presidente, pelo menos. Eu preciso que o senhor, de fato, execute a emenda orçamentária que eu consegui colocar no nosso orçamento, para fazer, então, um hospital lá no município X, na Paraíba. Ele negociava com o presidente. O presidente, tá bom, eu vou fazer o seu hospital na Paraíba, eu vou executar a sua emenda, eu vou gastar 6 milhões fazendo um hospital na Paraíba, mas você vai ter que votar comigo nas questões relevantes para o governo. Você vai ter, portanto, que votar pela aprovação das emendas à Constituição e das proposições legislativas que eu julgar importantes para o governo. Tudo bem? Tudo bem. Quando isso acontece dessa forma, isso é republicano, isso é uma negociação que faz parte do nosso sistema de governo, que aqui não houve compra de nada. O hospital, de fato, era necessário e o que o parlamentar fez foi chamar a atenção do presidente para aquela demanda de uma parte da população lá na Paraíba que era justificada, era necessário o hospital lá. Portanto, aqui se dá uma forma de nacionalização da atuação do parlamentar, porque por meio de uma demanda particular e regional, local, o presidente consegue fazer com que ele tenha uma atuação no Congresso Nacional que seja nacional, seja aprovar o Plano Real, aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal, coisas que, a rigor, aquele deputado nem sabe o que são, na verdade. Então, isso é muito útil que o presidente faça para conseguir a fidelidade desse parlamentar ao seu projeto de nação, ao seu plano de políticas públicas. Bem, e aí vai uma segunda parte, que é como é que o presidente faz com que isso vale a pena, de fato, para aquele parlamentar. E aí vocês vão lembrar de algumas críticas que se faziam ao presidente Lula. Ele vai com aquele parlamentar lá e fala assim, foi o Zezinho aqui, parlamentar de Campina Grande, que foi lá e me chamou a atenção para a necessidade de se fazer esse hospital. Então, população aí da Paraíba, deem vivas ao Zezinho, deputado, e sem ele vocês não teriam esse hospital. Aí, o deputado que leva o presidente da República ao seu município, à sua base eleitoral, recebe ali um abraço, um elogio do presidente da República, e o presidente da República diz que sem ele, aquela municipalidade não receberia o hospital. Aquele parlamentar, então, garante a sua reeleição por acoplar a sua imagem à imagem do presidente. Lógico que se faz isso quando o presidente é popular. O presidente Lula era um mestre de fazer isso. Tanto é que o próprio ministro Gilmar Mendes, uma vez no Supremo Tribunal Federal, disse que o plano de governo do presidente Lula é
inaugurar buracos, porque ele vai lá e inaugura o que será um hospital, o projeto de um hospital. E depois, se o hospital vai ficar pronto ou não, parece que ele não queria saber. Mas aí, se ficar pronto, ele vai e inaugura, de fato, o hospital. Portanto, ele vai 2 vezes a cada município e dá o apoio para esse parlamentar. Assim, ele fideliza o parlamentar e nacionaliza a atuação do parlamentar. Então, 2 fatores relevantes aqui. Esse acoplamento da imagem do parlamentar ou do presidente, que está acoplado, que é a nacionalização da atuação parlamentar, que está acoplado, por sua vez, à liberação de emendas daquele parlamentar ao orçamento por parte do Executivo. Isso é uma negociação bastante relevante. A outra coisa muito importante para o presidencialismo de coalizão, e aqui eu prometo que vou chegar ao final para a gente abrir aí para perguntas, é o Instituto das Medidas Provisórias. Por meio das medidas provisórias, o presidente da República legislava com força de lei, editava a medida provisória tinha força de lei imediatamente, e o fazia monocraticamente. Portanto, ele ia editando medidas provisórias e adotando aquilo que ele precisava para o governo. E aquelas medidas provisórias iam indo para o Congresso Nacional, como projeto de lei de conversão, para virarem lei, e atolando a pauta do Congresso Nacional. De modo que, para encurtar a conversa, que eu acho que eu já falei demais, a agenda do Congresso Nacional era, na verdade, comandada, dominada pelo presidente da República. Falando de outra maneira. O Congresso Nacional votava apenas aquilo que o presidente da República queria, porque o presidente da República mandava uma medida provisória atrás da outra, portanto, o Congresso Nacional jamais tinha a possibilidade de falar assim, o que a gente, deputados e senadores, acha que devemos votar para melhorar o Brasil? Não, o Congresso só votava aquilo que o presidente queria e o presidente dominava a pauta do Congresso Nacional por meio do exagero da edição de medidas provisórias. Isso também sofreu uma correção posteriormente. Então, por meio da nacionalização da atuação parlamentar, da liberação das emendas parlamentares ao orçamento e do domínio legislativo e da agenda do legislativo por parte do presidente da República, mediante a edição de medidas provisórias, o presidente conseguia fazer com que o presidencialismo de coalizão funcionasse. Ou seja, ele conseguia manter um grupo de partidos e parlamentares fiéis ao seu governo, dando verbas orçamentárias a esse partido, dando cargos no Poder Executivo, ministérios, chefia da Polícia Federal, isso e aquilo, aos partidos, e assim ele mais ou menos que comprava o apoio dos partidos para o seu projeto de poder. Acontece que há meios de comprar, entre aspas, esse apoio, meios lícitos, como fornecer ministérios, liberar emendas, execução de emendas ao orçamento, e fazer essas negociações. Isso são meios lícitos de negociação da coalizão dentro do nosso sistema presidencial de coalizão. O que não é lícito é pagar, como se pagou no mensalão, e outras formas mais. Mas note, o gerenciamento disso é um gerenciamento complicadíssimo, que demanda do próprio presidente da República um conhecimento, seja ele formal, intelectual, do nosso modelo de presidencial de coalizão, ou pelo menos um conhecimento muito instintivo da prática política nacional. Se o sujeito não tiver um dos dois, não tiver esse talento, é quase como um talento, né? Se ele não tiver esse talento, como tinha o Fernando Henrique Lula, a possibilidade da presidência ser ruinosa, dela terminar com impeachment, por exemplo, é muito grande, como foi com o Fernando Collor, com Dilma Rousseff, e estamos aí com uma dificuldade muito grande com Jair Bolsonaro. Então, o presidencial de coalizão pode funcionar, mas a que custo? É muito complicado. Por isso, eu mesmo sou adepto daqueles que preferem advogar hoje por uma reforma do nosso sistema de governo, para que passemos ou ao parlamentarismo ou, pelo menos, ao semipresidencialismo, que é uma espécie de parlamentarismo, mas com eleição direta do presidente da República. Não sei se ficou claro. O que eu recomendo como leitura é primeiro o texto do Sérgio Abranches. A Adriana, que nos ouve, que me fez o convite, tem esse texto para passar para vocês. Tem o meu livrinho e tem os textos do Fernando Limonge, do Carlos Pereira, da Argelina Figueiredo e tantos outros. Tá bom? Muito obrigado. Eu estou aberto para tirar as dúvidas, porque eu sei que o tema é árido, não é um tema comumente debatido nas graduações em Direito, então eu sei que os alunos podem ter muitas dúvidas. Eu peço desculpas se não fui suficientemente claro, mas estou aqui à disposição para dúvidas. Obrigado.
Professor, muito obrigada mesmo. Eu sinto muita falta das palmas ao final da fala dos palestrantes, porque realmente foi uma palestra brilhante. Eu tenho certeza que o professor conseguiu transmitir, de fato, é um tema extremamente complexo, mas eu acho que houve todo um trabalho de trazer esse conhecimento, mesmo para aqueles alunos, né, que estão começando aí, que estão na graduação e que só tem aí uma base de direito constitucional. Acho que como houve todo o caminhar histórico para apresentar o tema, acho que ficou bastante claro. Eu acho que a Thaís vai repassar uma pergunta que nós recebemos aqui no chat, depois eu também queria pedir comentar fazer outras perguntas também. Pode passar a pergunta, por favor, Thaís. Tá certo. Antes eu gostaria de elogiar. Ficou muito claro, o Dr. Sérgio foi muito claro na exposição. Eu acho esse tema importantíssimo. Apesar de advogar na área civil, eu acho que o direito constitucional ele é a base de tudo, né? Eu até comento que eu acho que direito constitucional a gente deveria aprender no ensino médio, né? Porque essa questão de presidencialismo, parlamentarismo, ela é importante, assim, para todo mundo, né? Para conseguir entender essas questões presidenciais aqui no Brasil. A Luciana Beraldi mandou um recado, parabéns, professor Sérgio, pela exposição fantástica. Então, agora eu vou passar para as perguntas. O Fábio... Só fazendo um registro, a doutora Luciana Berardi é a presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, né? E eu vou mencionar aqui que ela realmente elogiou muito a exposição do professor, né? Então, agradecendo a presença da Luciana, agradecendo a presença de todos aqui, mas em nome da OAB, professor, agradecer pela exposição. Desculpa te cortar, Thaís. Imagina. O Fábio, boa tarde, obrigado pela palestra. A minha dúvida é o que de fato seria a liberação de valores para emendas parlamentares. Normalmente está envolvido em negociações e não ficou claro para mim como funciona. Tá. Bem, antes de responder a pergunta do Fábio, eu quero agradecer as palavras generosas da doutora Luciana, agradecer também a ela o convite que me foi formulado, e que eu estou à disposição. Eu faço parte da Comissão de Assuntos Constitucionais do OAB Nacional, então a gente pode trocar algumas figurinhas e como eu dou aula em São Paulo, estou sempre aí, será um prazer conhecê-la pessoalmente. A todos vocês, estou à disposição para novos debates sobre esse e outros temas. Muito obrigado. Fábio, então vamos lá. É o seguinte, o orçamento é uma peça legislativa, né? Falando em linguagem clara, é uma proposta de lei que vem do Poder Executivo. Então, na linguagem muito simplificada, o Poder Executivo encaminha uma proposta de orçamento dizendo, olha, eu vou botar 10 bilhões para infraestrutura, dos quais os 10 bilhões serão 5 bilhões gastos em São Paulo, 1 bilhão no Rio, meio bilhão no Rio Grande do Sul, tanto 100 mil na Paraíba, por exemplo, para infraestruturas, pontes e conserto de rodovias. Aí, essa proposição legislativa orçamentária começa a tramitar primeiro na Câmara e depois no Senado. Tanto na Câmara como no Senado, cada deputado da Câmara e cada deputado do Senado pode apresentar emendas, ou seja, pode apresentar propostas de alteração naquela proposição orçamentária que o Executivo mandou. Portanto, ele pode falar, não acho que deva ir 5 bilhões para São Paulo, acho que pode ficar 4 bilhões para São Paulo e pega 1 bilhão e rateia para os outros estados da federação. Eu acho que na Paraíba precisa de mais 1 milhão por causa desse hospital que eu mencionei. Então, cada parlamentar vai apresentar uma série de emendas. E, evidentemente, que a atuação orçamentária de cada parlamentar está voltada para aquilo que a gente pode falar numa linguagem chula, mas você vai me entender, para aquilo que a gente chama de curral eleitoral de cada parlamentar. Então, o sujeito que vamos supor em São Paulo, se vocês são de São Paulo na grande maioria, o sujeito tem votos no Vale do Paraíba. Um deputado X é eleito, em geral, com votos de eleitores que estão no Vale do Paraíba, porque ele tem a ver com a produção de café, sei lá, ele representa os cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, as emendas que ele vai propor
ao orçamento de cada ano tem o seu próprio orçamento, serão normalmente emendas que vão gerar proveito econômico, melhorias para a região do Vale do Paraíba. Porque aí ele vai poder depois, se ele conseguir a aprovação dessas emendas, e se depois de aprovado, ou seja, a aprovação da emenda é a aprovação na Câmara e no Senado. Então, houve uma alteração da peça legislativa. Aí antes, eu vou fazer um corte, antes de uma mudança recente que veio, mesmo aprovada a emenda orçamentária, o orçamento era como se fosse uma proposta do que for gasto. O Poder Executivo estava autorizado a contingenciar recursos. Portanto, ele podia falar, tá bom, eu vou executar a emenda do parlamentar da Paraíba e gastar os 5 milhões no hospital, ou não vou executar porque não tem dinheiro. Eu sei que está no orçamento, é para fazer, mas eu não vou fazer porque não tem dinheiro. Porque eu vou guardar esse dinheiro para pagar juros, por exemplo, fazer superávit primário. Bem, aí houve uma mudança muito grande, porque antes o presidente então negociava com o parlamentar. Ele negociava para dizer, olha, eu vou liberar, eu vou executar a sua emenda e, portanto, fazer o hospital na Paraíba se você votar favoravelmente ao governo no próximo ano, assim, assado. Então, ele negociava com os parlamentares qual emenda parlamentar ele ia executar. Claro, os parlamentares menos relevantes, ele não executava a emenda. Os parlamentares mais relevantes, que conseguiam influenciar os outros, etc., ele acabava executando a emenda e negociando com aquele parlamentar. Acontece que, recentemente, na crise do governo Dilma lá, o que os parlamentares fizeram? O que o Congresso Nacional fez? Aprovou uma emenda constitucional que tornou as emendas das bancadas parlamentares e até as emendas individuais de cada parlamentar obrigatórias. O apelido na mídia, se você colocar no Google, Fábio, você verá, tornaram as emendas parlamentares ao orçamento como emendas impositivas. Esse é o adjetivo que eles deram. E, portanto, o presidente está obrigado a executá-las, as emendas dos parlamentares ao orçamento. Daí, acabou um pouco o poder de barganha presidencial, porque uma vez que o Congresso consiga, que o parlamentar consiga aprovar a sua emenda, o presidente está obrigado a executá-la, a não ser que haja um evento de força maior, o caso fortuito. Mas o presidente está obrigado a executá-la. Isso é algo que vai ruir, vai fazer com que vá ruir uma das bases do presidencialismo de coalizão, que era essa possibilidade de negociação. Mas isso não fica destruído por completo, porque há tantas outras possibilidades de negociação, como cargos, etc., com cada parlamentar e com cada partido ou bancada parlamentar. Para completar, outro pilar do presidencialismo de coalizão que sofreu um baque muito grande foi esse da dominância da pauta do legislativo por meio do presidente pela via da edição das medidas provisórias. Porque as medidas provisórias, pela redação original da Constituição, sobrestam, trancam a pauta, deixam sobrestadas todas as demais deliberações legislativas. Significa dizer, a Casa Legislativa está com a pauta trancada e só pode votar as medidas provisórias, até que ultime a votação de todas elas para liberar a sua pauta. Acontece que o presidente Michel Temer, quando era presidente da Câmara dos Deputados, fez uma interpretação sistemática da Constituição. Aqui foi uma espécie de ativismo interpretativo, mas não ativismo judicial, foi um ativismo proveniente da Câmara dos Deputados, do seu presidente. E fez uma interpretação sistemática da Constituição para dizer que a pauta não deveria ficar trancada por meio do acúmulo de medidas provisórias, porque isso impedia o trabalho da Casa Legislativa. E essa interpretação dele passou no Supremo, foi impugnada, mas passou no Supremo. O Supremo, aflito também com a situação de penúria que vivia o Congresso, porque não tinha poder sobre sua própria agenda, o Supremo deixou com que essa interpretação do presidente Michel Temer passasse, e hoje, portanto, a dominância da pauta congressual por parte do presidente pela via da edição das medidas provisórias também diminuiu bastante. Então, alguns pilares do manejo do Congresso pelo presidente foram sendo derrubados pelo Congresso Nacional. Por isso é que está mais difícil ainda hoje para o presidente negociar com o Congresso. Por isso, mais dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro. Professor, antes da doutora Thaís fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma provocação, porque é um tema tão interessante e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião em relação o doutor comentou sobre hoje advogar no sentido de achar que o país deveria caminhar aí para um parlamentarismo ou para um semipresidencialismo.
E aí uma pergunta que normalmente se coloca no ambiente acadêmico é: o ideal seria se convocar um plebiscito aos mesmos moldes que foram estabelecidos em 93, uma vez que foi decidido através de plebiscito? O doutor entende que seria necessário ou seria possível através de uma proposta de emenda constitucional? Vamos lá. Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, parece que boa parte dos parlamentares, dos constituintes mais relevantes, aqueles que tinham mais influência, eram parlamentaristas. E, portanto, estavam escrevendo uma Constituição parlamentarista. Acontece que um parlamentar muito importante também de São Paulo, chamado Mário Covas, conhecido por todos vocês, achava que ganharia a eleição presidencial e era contra o parlamentarismo, que ele seria, como foi candidato à presidência da República. E aí fizeram um acordo com o presidente Sarney, Mário Covas e outros, dizendo assim: então tá, vamos fazer uma Constituição, deixar como está, que era o presidencialismo, mas a gente submete isso à consulta popular mediante plebiscito, depois de alguns anos, 5 anos da promulgação da Constituição. Foi um pouco menos, foi 4 anos e alguma coisa. Mas aí então fizeram um plebiscito e a população, em que a população poderia escolher entre a forma de governo, monarquia ou república, e entre sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. E a população escolheu manter o que já havia entre nós, que ocorria entre nós desde a proclamação da República, uma república presidencialista. Tanto é que eu digo nas aulas, né, Adriano, que depois dessa escolha, antes dessa escolha, houve muito debate sobre o assunto. O melhor é o parlamentarismo ou melhor é o presidencialismo. Eu me lembro, Nelson Jobim escrevia textos, Fernando Henrique Cardoso escrevia textos, Zé Dirceu, Zé Serra tinha um texto bom sobre parlamentarismo, ele é parlamentarista, o Zé Serra foi governador de São Paulo. Então, muita gente escreveu sobre o assunto. Aí depois, sobretudo no campo do direito, aí depois que o Brasil resolveu no plebiscito que seria uma república presidencialista, parece que os juristas brasileiros falaram: então tá bom, está resolvido, e deixaram para lá. Tanto é que os juristas pararam de trabalhar. Tudo bem, nós somos um presidencialismo, mas como é o nosso presidencialismo? Porque há presidencialismos e presidencialismos. E, portanto, quem estudou o presidencialismo de coalizão no Brasil foi, no primeiro momento, apenas os cientistas políticos. Os juristas falaram: não, está resolvido, é presidencialismo. Não estava resolvido. O presidencialismo pode funcionar de diversas maneiras e tem várias variáveis, né? Diversas variáveis que informam o funcionamento do presidencialismo. Como eu disse aqui, é exemplo do sistema de partidos, do sistema eleitoral e da separação de poderes. Mas, bem, agora, para alterar o sistema, bastaria uma emenda à Constituição, criando, por exemplo, um parlamentarismo ou um semipresidencialismo, ou, feita essa emenda, ela deveria ser submetida à população, à consulta popular para aprovação mediante referendo ou plebiscito. O paralelismo das formas, alguns poderão chamar, em palavras mais tintas, mais fortes, de a lealdade constitucional, deveria dizer que deveria haver uma consulta à população. Porque se para escolhermos o presidencialismo houve a consulta à população, para mudarmos essa escolha, deverá haver também consulta à população. Seria uma espécie de paralelismo das formas, né? Emenda à Constituição e consulta popular. Mas a verdade é que o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, não é cláusula pétrea. E não sendo, e não tem nenhum lugar na Constituição que exija esse paralelismo do qual eu falei. Então, na verdade, em termos dogmáticos, basta uma emenda constitucional. Não precisa ter plebiscito. Dizer que precisa de plebiscito ou referendo seria alçar essa espécie de lealdade, de paralelismo das formas, de lealdade constitucional, ou pelo menos institucional, a um nível positivo constitucional, de Constituição positiva, em que ele não está. Seria, portanto, uma inferência. A gente teria que extrair isso do texto constitucional de algum lugar. Portanto, eu me reservo aqui o direito de dizer que, para mim, basta uma emenda à Constituição, porque eu não vou criar dificuldades a essa alteração, requerendo exigências extras, né? Requerendo exigências outras que aquelas que estão positivamente dispostas no texto constitucional brasileiro. Tá bom? Perfeito. Obrigada, professor. Muito obrigada. Thaís, fica à vontade. Temos mais perguntas. Temos. O Paulo perguntou: se houvesse apenas 2 partidos, existiria o presidencialismo de coalizão? Não. Paulo, né?
Paulo, Isso. obrigado pela pergunta, Paulo. Não, a coalizão, o presidente de coalizão significa que o presidente precisa fazer uma coalizão de governo que, portanto, precisa reunir uma série de partidos para formar uma maioria, ou pelo menos uma quase maioria, capaz de aprovar as medidas governativas. No ambiente bipartidário, não é preciso coalizão, porque o presidente tem que ser de um... No nosso país, pelo menos até agora, é uma condição de elegibilidade a filiação partidária. Então, o presidente eleito tem que ser de algum partido, né? Se ele é de um partido, só tem dois, se ele é de um, ou os parlamentares são do partido dele ou são do outro partido. Portanto, ou eles são governo ou eles são oposição ao governo. E isso é de uma clareza solar. Portanto, num sistema bipartidário, como é o americano, não há necessidade de coalizão. Note, só uma nota. Nós aprovamos recentemente, em 2016 ou 2017, eu acho, uma emenda constitucional que pôs fim às coligações partidárias para as eleições proporcionais e que reinstituiu entre nós, instituiu uma nova cláusula de desempenho, uma cláusula de barreira, que vai sendo progressivamente ampliada a partir de 2022 até 2030. Isso fará com que haja uma redução do quadro partidário. Eu acho que, ao final, a gente vai ter 7, 6, 5 partidos. Lá em 2030, a gente vai chegar a esse número de menos de 7 partidos. A ideia é que, já depois das eleições de 2022, a gente já tem uma redução de 30 partidos para algo como 12, 14 no máximo, tá bom? Então, a cláusula de desempenho será muito benéfica para o nosso sistema de partidos. Porque essa miríade de partidos, né, essa multiplicação enorme de partidos, impede que o cidadão comum tenha clareza sobre que partido é o quê. Esse partido apoia o governo ou não apoia o governo? O chamado centrão é o quê? O centrão é governo ou é oposição? Depende dos estímulos que o governo dê ao centrão. Portanto, esse número imenso de partidos que a gente tem só serve a uma negociação que normalmente não vem sendo muito republicana. Tá bom? Perfeito, professor. Eu acho que o grande desafio para a compreensão do presidencialismo de coalizão é tentar descolar essa ideia de que as negociações, na verdade, são espúrias, né? Elas são sempre colocadas de uma forma que houve essa cooptação, houve esta compra do interesse, houve esta compra do apoio. E aí, como bem o professor explicou, na verdade, essa é uma relação republicana. E aí eu quero fazer uma última provocação. Quando o professor comenta em relação a essa questão dessas negociações, elas serem vistas de uma forma lícita, serem questões aí próprias do nosso presidencialismo de coalizão, como o professor interpreta aquelas situações em que aquilo que o deputado, o parlamentar está solicitando é de interesse do povo, mas se ele não quiser apoiar aquele presidente por haver uma diferença entre as ideologias, como fica a situação do atendimento àquela população que, seguindo o exemplo que o senhor deu em relação ao hospital, aquela comunidade precisa do hospital, mas aquele parlamentar não quer apoiar aquele governo. Como é que fica essa situação? É um problema, eu coloquei numa situação difícil. Em princípio, o presidente envia uma peça orçamentária que deve, tanto quanto possível, dentro da limitação do conhecimento presidencial dos problemas do Brasil, deve atender às diversas demandas. Agora, um problema econômico, né? As necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. A escassez é formadora da nossa condição humana e institucional como país. Portanto, o presidente tem que escolher o que fazer. E é claro que essas negociações com parlamentares fazem parte, né? Integram esse processo de escolha. Mas nada impede que ele, verificando a necessidade de determinada obra, que ele atenda a um determinado pedido, ainda que o parlamentar não seja de sua base de apoio. Agora, note, no que tange às emendas parlamentares do orçamento, o que eu disse é que a emenda constitucional recente tornou-as impositivas. Portanto, uma vez aprovadas no Congresso, o presidente precisa executá-las. Ele pode adiar um pouco, mas no final vai ter que executar. Se não executar, vai ter demanda no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Imagina que problema. Os políticos vão novamente reclamar que o Supremo está interferindo na vida deles. Com certeza.
Thaís, não sei se nós temos mais perguntas ao professor aí que chegou através do chat. Acho que pelo que eu dei uma lida aqui, só os cumprimentos realmente da doutora Luciana, que agradeceu muito a sua presença hoje, a presença na nossa casa, e pediu que eu fizesse a apresentação entre vocês. Depois vou encaminhar o seu contato, professor, para a doutora Luciana, para que o senhor possa falar também para a Comissão de Direito Constitucional da OAB. Thaís, gostaria de fazer algum outro comentário ao professor? Só a Rayanara Neves, ela mandou uma pergunta, mas para mim não aparece nada. Então, se ela quiser repetir a pergunta, acho que ainda dá tempo de ler mais uma, né? Se ela ainda estiver aqui. Tem essas coisas, né, da internet. Às vezes a pessoa tenta encaminhar e não consegue. Eu gostaria de tirar uma dúvida também com o Dr. Sérgio. Eu acho que, assim, na minha opinião, posso estar errada. Você ter 2 partidos, talvez falte um pouco de representatividade para a população na hora de votar. Mas também eu entendo que ter muitos também seja ruim, tanto para o presidente como para a população. O certo seria um meio termo, ou o doutor acha que o certo seria mesmo terem 2? Não, eu não acho, Thaís, que haja certo e errado aqui, tá? Depende da cultura e tal. Por exemplo, por exemplo, o professor Virgílio Afonso da Silva, que é titular de Direito Constitucional aí do Largo São Francisco, acha que um país grande como o Brasil, diferente, desigual, né, precisa ter um quadro partidário um pouco mais amplo mesmo. Então. Outros acham que não. Mas, bem, o que eu acho? Depende da cultura. Agora, o que acontece? No nosso cenário atual, o que ocorre é o seguinte: com a aprovação da emenda constitucional, que põe fim às coligações partidárias para as eleições proporcionais, e que cria uma cláusula de desempenho, nós vamos reduzir o quadro partidário. Então, conforme de 30, vai cair para 14, 12, e aí alguns vão passar o sarrafo da cláusula de desempenho muito raspando, portanto, vão fazer fusões, partidos que pensam mais ou menos igual, sei lá, PDT e PTB, são partidos trabalhistas. Eles acabam se fundindo e para virar um partido só. Então, já para 2026, é possível que a gente já tenha um quadro partidário de 9 partidos, e depois de 26 para 30, já com 7, 5 partidos, 4, quem sabe. Aí eu acho que está de bom tamanho. Né? Vamos supor que a gente tenha 4 partidos. Então, tem 2 que são governo, tem 2 que são oposição. Foram 5 partidos. 3 governo, 2 oposição, ou vice-versa. Mas a gente consegue entender. Então, vamos supor, vamos dar nomes aos bois, ainda que exemplificativamente, sem compromisso. Então, você vai ter, o governo é PT e PMDB, e a oposição é Democratas e PSDB. Pronto, aí pronto, esses são os partidos. Mas aí, vamos supor, PSL, então, o governo vai ser PSL e Democratas, e a oposição vai ser PT e PMDB. Então, a gente entende. São os 4 ou 5 partidos que vão restar. Né? Os 7 partidos ainda é inteligível. Agora, 30 você não sabe você não sabe o nome dos partidos mais. Né? Porque aí, quando ele é demais, ou seja, ele torna um ambiente confuso. E essa confusão ela é formada de propósito, que é para a pessoa não entender o que está se passando. E aí a negociação consegue se fazer do outro lado desse véu de fumaça, que é a profusão do número de partidos. Isso não é claro, isso impede os controles democráticos, isso impede o que os americanos vão chamar de accountability do sistema. Portanto, não é bom que haja muitos partidos. Agora, depois que a gente consegue reduzir o número de partidos para um número razoável, uma quantidade razoável, aí tudo bem. O bipartidarismo, por outro lado, já essa clareza é essencial. Ou é governo ou é oposição. Pronto, né? E aí as diferentes... Por exemplo, não precisa... Outro dia tentaram registrar, falar para São Paulo e divertir. Outro dia tentaram registrar no TSE o partido corintiano. Precisa de um partido corintiano? Não, evidentemente que não precisa. Né? Senão podia ter um partido palmeirense. Mas não, isso não é razão para ter partido político. O que eu quero dizer com isso? As políticas identitárias hoje, que são muito importantes, a Adriana até gosta do assunto, para estudar o assunto, né? Políticas de gênero, de cotas, etc. É preciso que haja um partido, por exemplo, hoje foi criado, existe no Brasil, o Partido da Mulher Brasileira, PMB. É preciso que haja um Partido da Mulher Brasileira? Não. Porque senão eu vou ter que dizer, o PT, o PSDB, o PSL, os outros partidos todos, são partidos contra a mulher brasileira? Evidentemente que não. Cada partido pode ter, por exemplo, lá dentro,
uma comissão, um comitê, que seja encarregado de defender os interesses dos negros, os direitos LGBT, os direitos das mulheres e tal. Mas não precisa ser um partido só de defesa dos direitos das mulheres, ou um partido só de defesa dos direitos dos gays, ou um partido só de defesa dos direitos dos negros. Não precisa dessa pureza. Isso é até ruim para a democracia, meu. Partido da mulher brasileira, já que o partido do homem brasileiro, o partido do gay brasileiro, precisa disso? Não parece que precisa disso. Todos os partidos brasileiros podem defender direitos identitários. Portanto, se houver um bipartidarismo, a gente pode ter defesa de vários interesses dentro do ambiente de cada um dos partidos. Tá bom? Perfeito. Nós recebemos mais uma pergunta aqui, né, justamente da doutora Luciana. Vou pedir licença para a Thaís para fazer a pergunta em agradecimento aí à participação da Luciana. Vou mudar de lugar aqui, porque eu tô pegando sol aqui, vai atrapalhar o sentado aqui para tomar sol. Fica à vontade. Está atrapalhando, né? Tá bom. Fica à vontade, professor. A doutora Luciana pergunta se o doutor acha que a concentração de orçamento nas mãos do Poder Executivo traz repercussões diretas no presidencialismo de coalizão. Ela cita o exemplo francês em que a arrecadação tributária é feita de forma descentralizada, por junta autônoma, e distribuída face à execução do exercício anterior. Qual que é a sua impressão em relação a essa questão? Vamos lá, questão difícil, né? Mas o modelo brasileiro é de que a proposta orçamentária, a peça legislativa orçamentária, é enviada pelo presidente da República. É uma competência exclusiva, né? Privativa do presidente enviar a proposta. Depois ela tramita no Congresso Nacional e aí, conforme eu disse, deputados e senadores podem alterá-la. Agora, é inegável. Isso que ela nos falou é importante sob o ponto de vista federativo. Nós somos um Estado federal. A França é um Estado unitário. Mas eu digo isso quando dou aula de federação. Isso não quer dizer que a França seja um Estado centralizador. Pelo contrário, a descentralização, sobretudo administrativa, é imensa na França. E na questão tributária que ela mencionou, o direito tributário, os tributaristas vão ficar bravos. O direito tributário é uma espécie de ramo do direito administrativo, né? É uma parte da administração pública que administra a arrecadação e a destinação de tributos. Portanto, o lançamento tributário é um ato administrativo. E a França é a pátria do direito administrativo por excelência. A maior tradição do direito francês é no direito administrativo. Portanto, um Estado unitário pode ser bastante descentralizado, ao passo que um Estado federal pode ser muito centralizador. Respondendo à pergunta, sim, o presidente da República no Brasil, o Poder Executivo Federal, vamos dizer assim, é muito forte. Nós temos um federalismo altamente centralizador. No que diz respeito às competências tributárias, que são repartidas entre os entes da federação, a gente teve, no processo de revisão da Constituição, as primeiras 6 emendas à nossa Constituição foram emendas do processo de revisão constitucional, cujo relator foi o ministro Nelson Jobim e cujo seu principal assessor foi então hoje ministro Gilmar Mendes. Acho que não são bobos. Mas essas emendas de revisão, em boa parte, foram emendas que criaram uma nova competência tributária para a União, porque verificou-se que o professor Ives Gandra, de São Paulo, diz que a federação não cabe no PIB, é uma expressão que ele usa muito. Verificou-se que a Federação Brasileira não cabia no PIB, verificou-se que a Constituição tinha atribuído muitos deveres ao Poder Executivo Federal, e garantia de muitos direitos, e o Poder Executivo não tinha os meios para efetivar as suas obrigações. Portanto, criaram as contribuições a partir das emendas de revisão ali no ano de 93. As contribuições muitas vezes têm bases de incidência ou muito similares ou até idênticas a de alguns impostos. Mas elas então duplicam em alguns mesmos, aumentam muito a arrecadação tributária da União. Portanto, a União virou um ente federado rico. E quem está quebrado por aí, que reclamam, os estados estão quebrados. O estado de Minas Gerais, que era o seu estado grande, está quebrado. O estado do Rio Grande do Sul, seu estado está quebrado. O estado de São Paulo não, é um estado muito rico, muito próximo. Mas a Federação Brasileira está quebrada, os estados estão quebrados. Porque na revisão constituinte, o que foi feito foi uma revisão em favor da União, aumentando as competências tributárias federais. Portanto, resolveu o problema de caixa da União. Mas os estados não.
Portanto, sim, o Poder Executivo é muito forte, ele é que manda a peça orçamentária e ele ainda tem uma grande liberdade de execução orçamentária. Mas não é muito, porque tem as receitas vinculadas, vira e mexe tem emenda para desvinculação de receitas da União. Ou seja, o orçamento ainda é uma peça que trava muito. Todo mundo quer autonomia orçamentária, vira e mexe, por exemplo, agora a Defensoria Pública da União aprovou uma emenda recentemente que atribuiu também à Defensoria autonomia orçamentária e financeira, como se ela fosse um poder, como o Poder Judiciário. O Ministério Público, que não é poder, já tem autonomia orçamentária. Então, o orçamento da União também já está todo engessado por essas figuras de vinculações de receita. O Brasil é bem complexo. O Brasil não é, como diria o Nelson Rodrigues, o Brasil não é para principiantes. Não. Com certeza, professor. Thaís, não sei se a outra pergunta chegou a aparecer, se a colega conseguiu encaminhar. Não mandou mais. Ok. Então, professor, gostaria de perguntar se há mais algum complemento em relação à sua fala que o senhor gostaria de fazer, um encerramento. Tá ótimo. Eu quero só agradecer mais uma vez às doutoras Adriana, Luciana e Thaís, agradecer ao pessoal que fez perguntas, a todos que nos ouviram, dizer que eu estou à disposição. Espero que a gente passe por essa quarentena, essa crise dessa pandemia com saúde, da melhor forma possível, para que a gente possa voltar à vida normal, ao trabalho, ao lazer, né? Todos. E quero mais uma vez dizer muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Então, professor, nós que agradecemos aí em nome da Comissão do Acadêmicos de Direito e da OAB de São Paulo, do nosso presidente, Dr. Caio Augusto. Eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, ter nos brindado com essa aula aí magnífica, que com certeza será de grande valia tanto para os acadêmicos como para os nossos colegas. Agradeço muito a presença da Thaís por ter nos auxiliado aí nos trabalhos, agradeço a presença de todos que nos assistiram, um beijo muito especial para minha amiga, doutora Luciana Berardi, e ficamos aí até amanhã. Amanhã nós teremos uma próxima palestra também da nossa comissão, às 15 horas, e que eu espero contar também com a presença de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, professor. Obrigado. Tchau. Até logo.